Atos capítulo 10, a partir do 1. Eu vou só continuar aqui, nessa questão de fazer do homem grande. Também toda pregação que a gente faz tem que ter, a gente tem que colocar o plano de salvação, né? Porque nós estamos aqui na terra para pregar Cristo. E se você, em tudo que for fazer, pregar a palavra, não colocar Cristo como o autor principal, como o Salvador, o libertador, o curador, aquele que resgata, então não vale de nada, porque a Bíblia toda está centrada em Cristo. Pregar coisas profundas é boa? É, mas nós temos que pensar no plano de salvação. Nós temos que pensar em ensinar as coisas essenciais. É claro que a gente não vai deixar as profundas também de lado, mas primeiramente aquilo que é mais essencial para as pessoas, tanto os de fora quanto os de dentro. Então a gente tem que mesclar aqui, pregar tanto para aqueles que não conhecem, quanto para aqueles também que conhecem. Então aqui nós temos o primeiro gentil que foi resgatado para o Evangelho. Até então eles só poderiam pregar para os judeus, porque os judeus consideravam os gentios uma classe de pessoas imunda, comum e imunda. Então, de forma que um judeu, se uma mulher estivesse gentia, estivesse prestes a dar à luz, eles não entravam na casa desta mulher para ajudar se ela precisasse de ajuda, porque eles viam que ali ia nascer mais um gentil, e eles consideravam os gentios como imundo e impuro. Mas só que aqueles que eles consideravam como imundo e comum, Deus agora estava quebrando as barreiras, Cristo estava quebrando as barreiras da inimizade, porque lá em Efésios diz que Cristo veio quebrar as barreiras da inimizade. Ele agora iria quebrar essas barreiras e ver que a salvação é para todos. Cristo veio morrer por todos. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas como eles rejeitaram, então ele se volta para os gentios. E a igreja é composta de judeus e gentios. Então ele estava ali. Deus mostrou uma visão para Pedro, de um vaso descendo, desse vaso como um lençol, e havia toda espécie de animal impuro e imundo. Aqueles animais que estavam ali na visão eram animais que não tinham o casco fendido e nem era ruminante, porque eles só podiam comer animais que tinham o casco fendido e que era ruminante, porque são animais puros. Por isso diz, mata e come. Aí Pedro diz, nunca coloquei coisa comum e imunda na minha boca. Eles não se alimentavam de um animal que não fosse do casco fendido e que fosse ruminante, porque são puros. Puros assim, que você não precisa limpar eles. Como eu já falei para vocês aqui, o boi é um animal puro, porque tem o casco fendido e é ruminante. A ovelha é um animal puro, tem o casco fendido e é ruminante. Então, de forma que os judeus se consideravam os puros, e os gentios eram os imundos. Mas Jesus vai quebrar isso. Porque ele veio para quebrar essas barreiras e dar acesso à salvação a todos. O acesso à salvação é para todos, mas eles não querem, as pessoas não querem. Como vai ter salvação se você não quer?
Algo só pode ser meu se eu receber, se eu quiser, se eu quero aquilo, aí isto pode ser meu. Até um presente que você vai me dar, se eu não receber, não é meu. Então qual é o dom gratuito de Deus? Qual é a dádiva, o presente que Deus dá para o mundo? A vida eterna por meio de quem? De Cristo Jesus. Mas dá para quem? Só para uns? Não, dá para todos. Mas a maioria, os milhares, os milhões, os bilhões não querem. Mas o acesso é para todos. Veio para todos, morreu por todos. Mas nem todos aceitam o sacrifício que ele fez. Aí Deus vai e diz para ele, ó, não considere imundo e impuro o que Deus purificou. Então o puro era Pedro, e o imundo, que eles estavam pensando que agora Deus iria purificar, que era Cornélio, um gentil, um centurião romano. Presta atenção, um centurião romano da corte italiana. Essa corte italiana era a corte mais importante que havia em Roma. Cornélio era um homem fiel, era um homem de posição, um homem grande, mas um homem que ajudava o próximo. E quando o ser humano ajuda o próximo, ele está perto de encontrar Deus. Essa é a diferença. Então aqui você vai ter o seguinte: quando Pedro chegou na casa de Cornélio, Cornélio se prostrou diante de Pedro. Aí Pedro disse: levanta-te, porque eu sou homem igual a tu. Você vai ver que um verdadeiro filho de Deus jamais vai querer préstimos para ele, vai querer ser grande, vai querer ser alguma coisa. Não, diz: levanta-te, porque eu sou homem igual a tu. Que tipo de papo é esse? Que hoje, para você falar com o Papa, a Igreja Católica diz que Pedro foi o primeiro Papa em Roma. Isso é uma mentira mais suja, mais imunda, mais deslavada que existe. Ninguém pode ser Papa de um local onde você nunca esteve. Nunca foi em Roma, Pedro nunca foi em Roma. Mas foi o primeiro Papa de Roma. Para você falar com o Papa, você tem que ter o acesso, você tem que se dobrar, se deitar e esperar ele mandar você levantar. Imagina que Papa diferente é esse aqui, hein? Que um homem se prostra diante dele e diz: levanta-te, porque eu sou homem igual a tu. Sou comedor de feijão igual a tu. Sou igualzinho a você. Mas as pessoas engolem a mentira. E elas querem a mentira. A mentira é favorável. A mentira é fácil de viver. Não traz nenhum problema para você. Sabe, nós estamos no tempo da loucura, gente. Que falar a verdade hoje é ser louco. Mas mentir, viver de qualquer maneira, pode se viver de qualquer maneira. Aceitar tudo e engolir, descer goela abaixo. Não. Filhos de Deus não. Filhos de Deus querem a verdade. Filhos de Deus querem viver a verdade. Pode o sangue dar na canela, mas eles querem viver a verdade. Não importa se vão ser desprezados, se vão ser menosprezados, se vão ser rejeitados, eles ficam com a palavra. Os filhos de Deus ficam com a verdade. Então você vai ver, olha só. Entenda só. Agora eu pergunto assim para vocês assim: o que é que um homem, se existe salvação fora de Cristo, ou por aquilo que a pessoa faz, me diga o que é que um homem piedoso, um homem temente a Deus, que dava esmola e que orava de contínuo a Deus, se existe salvação fora de Cristo, esse homem aqui era o homem que seria salvo, porque ele tinha todas as qualidades de que um homem que pratica boas obras aqui na terra tinha. Por que você ser piedoso? Primeiramente, um homem piedoso quer dizer o quê? Um homem zeloso, um homem que honra a Deus. Amém.
mesmo sem entender muito, sem saber de tudo, mas honrava a Deus. Então um homem zeloso é um homem que, você vai ver que é um homem que zela pelas coisas de Deus. Aí você tem o seguinte, um homem que orava de contínuo, não era só uma oração bobinha não, uma oração qualquer não, era uma oração de contínuo. Orava de contínuo. Se um homem é piedoso, orava de contínuo, buscando a Deus, dava esmola, ajudava o próximo, diz que ele ajudava o próximo. Os relatos que tem é que ele era um homem que ajudava o próximo. E quem ajuda o próximo está perto do reino dos céus. Porque Deus vai encontrar. Porque Deus conhece o coração do homem e sabe se ele é verdadeiro ou falso. Então Deus vai fazer um meio de encontrá-lo. Nem que ele tenha que trazer outro homem lá distante para vir até ele. Amém, irmãos? O homem dava esmola, orava, piedoso e temente a Deus. E ainda não era salvo. Aí inventaram uma tal de salvação por dar um copo d'água. Ora, o homem era piedoso, temente a Deus, orava e dava esmola e não era salvo. Mas agora inventaram uma salvação dizendo que se der um copo d'água a um desses meus, você é salvo. Aonde é que tem isso na Bíblia? Aonde foi que o irmão Branham ensinou esse tipo de coisa? Mas aí os homens criam salvação. Eles criam meios para salvar as pessoas. Porque se de obras salvasse seres humanos, Cornélio seria salvo sem precisar de mais nada. Não existe salvação sem aceitar Jesus Cristo. Não existe salvação sem Cristo. Não existe. Pode ser o melhor homem do mundo que existe nessa terra. Não existe. Se ele não receber a Cristo, se não entregar sua vida a Cristo, não é salvo. Pode ter feito coisas boas o tanto que for. Então inventaram a salvação do copo d'água. Aí conversando com um irmão recente, ele disse, mas tem a salvação do copo d'água. Dá um copo d'água, quer dizer assim, Vinícius, alguém deu um copo d'água para tu, aí ele vai ser salvo. Ora, o que é isso? Filho? Isso é Bíblia. Aí ele diz, não, o irmão Branham disse, que irmão Branham disse? Me mostra um parágrafo, o irmão Branham dizendo. Eu não quero parágrafo, eu não quero coisas acrescentadas por homens, não. Por homens se colocaram num papel, não. Eu quero a fala do irmão Branham dizendo isso. Eu não quero um livro onde as pessoas escrevem e acrescentam o que ele não falou. Eu quero o que ele falou nas fitas. Diga somente o que está nas fitas. Hoje está complicado, porque homens que ensinam a verdade, o verdadeiro evangelho, mas são pouquíssimos, são contados nos dedos, sabe? Estão inventando todo tipo de salvação. Aí o outro, na ânsia de derrubar o outro, vai dizer que o sangue não salva. Aí assim, um faz um extremo dizendo que é salvação pelo copo d'água, o outro vem e diz que o sangue não salva. Aí embaraça tudo. É a loucura dos finais dos tempos. É a loucura do fim. E nós estamos vivendo isto. A loucura do fim. Então, Cornélio tinha tudo para ser salvo. Mas, ainda precisava de algo. Seria o primeiro gentio a aceitar o evangelho. Então Deus, sabendo do coração do ser humano, e Deus conhece o coração de cada um, e cada eleito que Ele vai resgatar, nem que tenha que chamar de longe, nem que tenha que fazer um anjo aparecer, nem que tenha que fazer a pessoa ter uma visão. Mas Ele vai salvar. Essa pessoa vai partir daqui da terra com Cristo, porque se partir sem Cristo está perdido.
Então, vendo aquele homem, temente a Deus, piedoso, que dava esmola, disse que ele ajudava os judeus, ajudava tanta gente. E olha que aquele homem era um homem de grande posição. A corte italiana era a maior de todas. Era a maior de todas, era a corte, por isso a Bíblia cita aqui. Centurião da corte chamada italiana. A principal das cortes romanas era esta. Aí esse homem foi para orar. Isto quase na hora nona do dia. A hora nona é 3 horas da tarde. Viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, tu estás salvo com tuas orações e tuas esmolas, foi isso? Não, tuas esmolas e tuas orações subiram para a presença de Deus. Agora eu vou te dizer, como espírito ministrador, a favor daqueles que hão de herdar a salvação, eu vou te dizer o que você deve fazer, porque anjos não pregam o evangelho. Anjos trazem mensagens de Deus, como espíritos ministradores, ministrando a favor daqueles que hão de herdar a salvação. A favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então ali estava um anjo a favor de um homem que iria herdar a salvação. Está entendendo? Então, diz também como um pregador, é um verdadeiro anjo de Deus, ele está a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então existe anjos de asas e anjos sem asa. Então ali estava, veio um anjo diretamente da parte de Deus, para trazer uma mensagem, dizendo para ele o que deveria fazer. Porque os anjos, eles quiseram pregar o evangelho. Os anjos quiseram, pedir a Deus. Pedro diz, os anjos, eles queriam vir pregar o evangelho, mas Deus disse, não, porque anjos não podem pregar o evangelho. Anjos não sabem o que é ser caído. Anjos são seres que não sabe o que é ter pecado. Então Deus teria que primeiro resgatar um pecador, para poder esse pecador pregar para outro pecador, porque esse pecador foi resgatado por Deus, então eles saberiam o que era ser resgatado, e anjos não sabem o que é ser resgatados, porque eles não têm pecado. Amém? Vocês não pegam nada disso aqui. Outra coisa, anjos não têm misericórdia, não é que eles não praticam a misericórdia, mas os anjos não suportariam os nossos erros. Eles não suportariam as nossas falhas, os nossos erros, os nossos fracassos. Então por isso que assim, Deus é o misericordioso, Ele mesmo veio em carne humana para nos salvar. Ele não mandou nenhum anjo, Ele poderia ter mandado quem Ele quisesse, mas Ele não mandou. Ele veio em carne humana para sentir na pele o que nós sentimos, o que nós passamos, o que nós vivemos. Então por isso Ele não pode, se Deus quisesse salvar a todos nós, Ele diria só assim, está salvo, pronto, está salvo. Deus tem todo poder, mas aí Ele queria sentir o que nós sentimos, viver o que nós vivemos, sofrer o que nós sofremos, para poder dar essa vida por nós. E anjos não poderiam sentir isto jamais. Até essa misericórdia que Cristo sentiu, o coração voltado ao miserável. Porque misericórdia vem de duas palavras, miseris e cardio. Mísero, miserável, e cardio, o coração voltado ao miserável. Então, Cristo teve o coração voltado ao miserável. Os anjos jamais poderiam ter esse coração voltado ao miserável. Porque eles não sabiam o que era passar por isso. Como é que eles iriam ter o coração voltado se não sabiam o que era passar? Então por isso que Cristo veio e passou, sofreu, padeceu na carne. Para quê? Para sentir o que nós sentimos. E Ele venceu, então Ele vai dar poder para cada um de nós vencer.
Então veio um ministrador de Deus dizer: Cornélio, tuas orações e tuas esmolas chegaram à presença de Deus. Agora, pois, vou dizer aqui: envia homens a Jope e manda chamar Simão Pedro, Simão que tem por sobrenome Pedro. Manda chamar o homem que tem a chave do reino dos céus. Porque assim, quando ele diz: dar-te-ei a chave do reino dos céus, só quem abria era Pedro. Ele abriu para os judeus em Atos 2,38 e agora vai abrir para os gentios. Aqui. Então tem que ser por ele. Tem que ser por ele. O homem mais fraco, mais falho do grupo dos 12, foi quem Deus deu a chave do reino dos céus. Porque Deus só trabalha com os mais fracos, sabe? Com os mais abatidos, com os mais cansados. Aí ele pega este mesmo para mostrar para os seres humanos que seres humanos não são nada, querem ser grande em alguma coisa. Ele pega o mais fraco que tem de todos e diz: vou te dar a chave do reino dos céus. O que tu ligares na terra será ligado no céu. Aí a igreja católica pegou isso aí, ó, o Papa é assim: o que ele ligar na terra está ligado no céu. Então o que o Papa disser, pronto, aconteceu. Vai acontecer. Oh, gente, que loucura. O que ligares na terra será ligado no céu. Eu vou te dar a chave para tu abrir. Quando foi em Atos 2,38, ele abriu o reino dos céus. Arrependa-se dos seus pecados, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Você será selado com o Espírito Santo. Agora vem para cá. Os gentios só começaria também pelo homem que tinha a chave do reino dos céus. Então manda chamar Simão Pedro. Então ele corre imediatamente, vai fazer o que aquele anjo ministrador disse para fazer, porque esses anjos estão aí, os anjos celestiais, Deus, eles praticam ordens de Deus. Deus manda, eles fazem. E esses são espíritos ministradores a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Quem sabe se às vezes a gente vai num carro, vai sofrer um acidente, esse espírito ministrador, um anjo vai lá e impede da gente sofrer um acidente. É porque a gente não vê. O William Branham diz: se você tivesse olhos para ver, saberia que eles estariam voando por aqui agora mesmo. Estão entendendo? Se o irmão Branham estava numa reunião, e o William Branham disse: tem 400 deles aqui. Mas no grupo de pessoas lá, parece que só tinha 30 pessoas. Aí a filha dele foi e perguntou: como é que tinha 400 só tinha daquele tanto de gente ali? Mas não, foi anjos que ele viu sentado ali. Porque ele era profeta, ele tinha visão para ver o espiritual. Por isso que quando Geazi saiu dali da tenda e olhou e disse: eita, homem de Deus, estamos cercados pelos sírios. Estavam os exércitos dos sírios, todos cercou a tenda de Eliseu para poder pegar Eliseu, porque dizia: tem alguém dedurando a gente aí. Aí dizia: não, é o profeta que vê as coisas, vê as recâmeras, vê o escondido, vê o oculto. Aí foram atrás de pegar Eliseu, cercaram a tenda dele. Aí quando Jesus saiu, disse: eita, homem de Deus, estamos cercados. Aí Eliseu saiu e disse: ó Deus, abre os olhos para que eles vejam, mas são os que estão conosco do que os que estão com eles. Quando abriu os olhos de Geazi, tinha anjos em volta toda defendendo Eliseu. Aí Eliseu disse: fere-te, Senhor, peste de cegueira. Feriu os sírios de cegueira, não sabia para onde ia. Então, porque um profeta consegue ver. Nós, às vezes, nós não somos profeta. Nós não vemos. Mas se Deus quiser nos mostrar, às vezes, alguma visão, Ele pode mostrar. Porque são espíritos ministradores a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, quando você sai de casa, quando você for para qualquer lugar, peça a Deus: Deus, me proteja. Acampa teu anjo ao redor de mim, para me proteger. Em tudo que você for fazer, você deve pedir essa proteção divina, porque os espíritos ministradores estão aí a favor daqueles que hão de herdar a salvação.
Então eu vou chamar Pedro. E aí Pedro estava lá. E chegaram e contaram. E Pedro foi. E quando chegou na casa dele, ele se dobrou, né, diante de joelho. Pedro disse, se dobrou diante de Pedro. Pedro disse, levanta porque eu também sou homem. Olha, não, nenhum servo de Deus quer ninguém ajoelhado a seus pés. O que esses líderes religiosos querem é o povo ajoelhado a seus pés. Para dar a eles o que eles querem. Mas nenhum verdadeiro servo de Deus quer ninguém ajoelhado a seus pés. Sabe que tem que estar no mesmo patamar, na mesma posição, de pé. Que quem sustenta é Cristo. Quem nos sustenta é Cristo. Então, você vai ver o seguinte, olha. Se existisse salvação por obras, aqui estava o candidato mais apropriado para ser salvo. Cornélio. Mas não. Mas além de fazer isso tudo, tinha que ser feito algo para que esse homem entrasse. Mas que Deus conhecia o seu coração, piedoso, temente a Deus. Mas subiu, aquelas orações dele subiu. Eu sei que onde houver um filho de Deus, um eleito, que quer a verdade, aquilo vai subir diante de Deus e vai chegar o dia de Deus resgatá-lo. Chegou a hora. Agora chegou a hora de eu resgatar. Subiu. Vou resgatá-lo. E aí, subiu aquelas orações diante de Deus. Tuas orações e tuas esmolas são o suficiente para a tua salvação. Não, não. Subiram diante de Deus. Sobe, sobe. Coisas boas que a gente faz. Tantas coisas boas. Faça o bem que sobe diante de Deus. E chega lá. O importante é saber que Deus venha e diga o que devemos fazer. E cumprir as ordens de Deus. E aí, ele fez da forma como o anjo disse. Então, se você faz da forma como Deus ordena, não tem jeito, salvação é certa. Se fazemos da forma como a Bíblia ensina, da forma como Deus ordena, da forma que o recado de Deus foi dado e você cumpre, você obedece, toda pessoa que faz isso faz isto é bem sucedido. Será vitorioso. Será mais do que vencedor. Então, é assim. Por isso que Deus manda anjos mensageiros, uma mensagem, para dizer o que deve fazer. Por isso que Paulo disse, se mesmo o anjo do céu vindo e pregue outro evangelho, além do que eu tenho anunciado, seja anátema. Porque anjos nenhum vão vir do céu para falar alguma coisa contra essa Bíblia. Não vê. Você vê como é que é o mundo. Cristo morreu oferecendo a salvação para todos. Quantos anjos caíram do céu? A terça parte. Então, se caiu a terça parte, são anjos caídos que caíram com Lúcifer. Então, Deus ficou com 2/3. Deus ficou com mais. Mas se você olhar o mundo hoje, diz a Bíblia que o mundo é de Deus? Não, o mundo jaz de quem? Do maligno. Mesmo o maligno tendo menos anjos com ele, faz tudo isso aí. Imagine se ele tivesse a maioria. Amém, irmãos? Vocês estão bem aí? Vamos avançar, né? Imagine se tivesse a maioria. Aí mesmo tendo só a terça parte, faz esse labacé todo que está aí, o mundo jaz no maligno. Por quê? Porque Deus trouxe a salvação, mas as pessoas não querem. Eles querem o prazer que o diabo oferece. Você acha que Deus vai intervir na vida das pessoas sem eles querer? Agora aqueles que Deus conhece o seu coração verdadeiro, aí isto sobe diante de Deus, aí Deus vem para salvá-los. Deus vai mandar a mensagem para dizer o que deve fazer para poder salvá-los.
Mas o mundo que não quer aquilo que Deus ofereceu de graça, não quer. Daniel estava orando. Diz que as orações dele, a uma certa altura que chegou, Lúcifer, o príncipe da Pérsia, o demônio que dominava aquela nação, bloqueou as orações do homem. Aí Deus mandou Gabriel para vir pegar as orações de Daniel e levar para o altar. Mas o quê? Mas o príncipe, o demônio que dominava aquela nação, Lúcifer com os seus demônios, o Satanás bloqueou Gabriel para ele não passar. Passa não. Tem demônios bloqueando tanta coisa, tanta família, tantos lares, que não entra nada de Deus. E ele queria passar para pegar as orações de Daniel e levar. Na primeira oração que Daniel fez, Gabriel veio de lá para pegar as orações dele e levar para Deus. Mas aí o príncipe da Pérsia, Satanás e seus demônios bloqueou ele. Passa não. Não passou não. Até que de lá veio o príncipe dos exércitos, Miguel. Aí quando Miguel chegou, não dá para demônio nenhum, sabe? Aí eles temem diante dele. Como ousa bloquear a mensagem de Deus? Pronto, tirou todo o bloqueio. Se tem algo bloqueando a vida, peça a Deus para vir e desbloquear qualquer coisa. Mas os demônios, mesmo sendo um terço, ainda bloquearam Gabriel de não passar. Enviado diretamente de Deus, eles bloquearam. Mas Miguel, quando veio, arrasou. Então, nós temos que pedir a Deus sempre a proteção, que esses espíritos ministradores vindo da parte de Deus esteja nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo mal. Acampa o anjo ao redor daqueles que o temem e livra. No Salmo 34 diz isso: o Senhor acampa o anjo ao redor daqueles que o temem e livra. Então aqui estava, coisa tremenda e maravilhosa. Você vê assim, é você ver assim, uma pessoa temente a Deus, dava esmola, fazia o bem, aí vem a mensagem de Deus para ele ser salvo. Quando Pedro chegou, que ele contou toda a história, tudo, o Espírito Santo desceu naquela casa. E da mesma forma que eles falaram em línguas lá no Pentecoste, ele falou também. E depois foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Os gentios agora têm parte na salvação, no Evangelho. Começou aí, e nós que somos gentios também estamos agora como parte deste Evangelho. Que maravilha! Um dia nós estávamos no mundo, mas aí veio a hora certa de Deus nos resgatar. E nós vamos pedir a Deus para resgatar aqueles outros que são tementes a Deus, que fazem o bem, pessoas que Deus conhece o seu coração, e chegar o momento de Deus resgatá-los, Deus vai resgatá-los. Salvação só em Jesus Cristo e mais nada. Não existe outro tipo de salvação a não ser pelo sangue. O sangue derramado de Cristo lá no Calvário pagou nossa dívida, pagou o preço. Foi quem cancelou a dívida do pecado. Nós aceitamos. Hoje nós temos a vida que estava em Cristo. Quem é a vida? O Espírito Santo, para guiar a nossa vida e nos dar poder para vencer. Mas nós aceitamos o que Ele fez lá, e hoje Ele nos dá poder para vencer. O mundo, a carne, o diabo
e o pecado. Amém? Então é isso. Nunca bote fé em homens. Bote fé em Deus. Bote fé em Deus. Se a igreja da primeira era, a igreja da última era será igual à primeira, então vamos em frente. É desta maneira. Só através de Cristo. Não tem esse negócio de copo d'água. Disse aqui foi bom para fulano, foi bom para cicrano. Fez isto. Ora, tem isso não. Da mesma forma que aconteceu com a primeira, tem que acontecer com a última. É desta maneira. Vamos ficar de pé. Pai, tua palavra é a verdade. E essa é a verdade que necessitamos para vencer. Nós precisamos dessa verdade para poder caminhar. Ajude-nos, Pai, a caminhar de forma que te agrademos. A caminhar de forma que glorifiquemos o teu santo nome. Que o Senhor ajude, guiando nossos passos, protegendo a nossa vida, acampando o teu anjo ao redor de nós e nos livrando. E se houver algum bloqueio, que o Senhor desfaça qualquer bloqueio. Louvado seja o teu santo nome. Que o Senhor ajude e abençoe cada um. Que o Senhor dê força, coragem, ânimo e fé. Nós não somos mais imundo e comum. Nós fazemos parte da família de Cristo. Não chame comum e impuro aquele que Deus purificou. E nós somos purificados, resgatados pelo sangue de Cristo. Então não somos comum e imundo. Não. Somos limpos pelo seu sangue. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos guarde. Se houver um amanhã, que o Senhor guarde a nossa vida na tua verdade. Pois nós precisamos de ti. Ajuda-nos, Pai. E guia-nos. Amanhã teremos trabalho, lutas, problemas. Mas que o Senhor esteja conosco. Que o Senhor nos guarde. Que o Senhor nos dê força, coragem para prosseguir avante. Firmes que a cada dia tem seu próprio mal, como o Senhor falou. Mas nós não devemos estar inquietos por coisa alguma. Mas continuar a luta, a labuta, e o Senhor estando conosco, nós somos mais do que vencedores. Então abençoa cada um e ajuda e fortalece. Esta e outras mensagens estão na internet. Acesse ao Google e digite Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. O primeiro resultado de sua pesquisa será o nosso canal no YouTube e logo abaixo o Facebook. Dê um clique e tenha acesso a vídeos que apresentam a verdade bíblica revelada. Inscreva-se no canal e clique no sininho para receber novos vídeos.